Fala aí pessoal, tudo bem? Preciso dar um pulo em Botafogo, depois um pulo na Barra, com sorte voltando pra Botafogo pra tomar uma cervejinha, então bora se arrumar comigo? Até ontem tudo indicava que hoje o dia seria nublado. Com isso me dando a ideia de fazer a união tanto dessa bermuda vintage inteiramente no jersey na estamparia de patchwork, com essa blusa de manga longa da Cavendish, trazendo uma mistura de tecidos. Tanto dessa malha mais podinha que era muito característica nos anos 2010, quanto dessa aplicação da renda resinada. Com isso mergulhando nessa década, com isso mergulhando no deslize. Mas e agora que esse sol tá saindo? Sério mesmo, pessoal, unir estamparia, renda, textura, nada mais 2010 do que isso, só se trouxer Spike. Com isso, considerando toda uma outra cartela de cores para dar início a essa composição. Sendo uma delas, ou com essa calça vintage da Lely Blanc inteiramente na construção social, no tecido peletizado, aveludado, ou ainda nessa calça da Zara na construção de alfaiataria mais contemporânea inteiramente na sarja, uma característica que a gente encontra muito na gringa. Vale lembrar que com a calça eu garimpei também a camisa, com isso gerando uma gama de possibilidades pra gente. Sério mesmo, pessoal, a textura desse veludo interferindo diretamente no tom kiwi desse conjunto. Mas a gente pode gerar um meio termo entre a bermuda e a alfaiataria com esse short que eu garimpei no Relance Brechó recentemente. Tô aqui com um short inteiramente na construção e crepe de alfaiataria da Lizzy, no corte trapézio como eu bem gosto, com a cintura bem encaixada e a perna mais ampla, sendo que reparem o olhar mirado pro vintage. Com isso pensando em desenvolver essa ilusão da estética social com alguma camisaria mais desconstruída, considerando então ou essa vintage inteiramente no nylon quadriculado que eu fiz a customização recentemente e gravei tudo, ou ainda com essa da Zara, com estamparia oceânica com acabamento na gola. Eu vou acabar desapegando dessa peça em algum momento, porque sempre escolho ela, mas nunca dou prioridade. Sendo que eu falo que é uma camisaria desconstruída porque, por favor, um momento pras costas. Se não fosse pelo sol que já está dando sua graça, eu bem amaria apostar nesse kimono oversize de veludo, não só desenvolvendo um tom sur tom com um short, não só acompanhando muito bem o comprimento dele, mas também trazendo o brilho do veludo de acordo com o movimento. A estética oriental que a gente tanto mergulhou nos anos 2010, pessoal, desse deslize que eu tanto falo, ainda mais com ele deslocado do corpo. Mas eu também tenho essa chemise que muito bem faz a vez de um camisão aberto, mas também como uma camisaria por dentro do short. Chemise mesmo, porque é um vestido. Mas nessa composição, só com barrado do short aparente, se a gente trouxesse um cinto aqui, hein, pessoal? Essa é uma chemise extremamente leve, maleável, como eu falei, fazendo muito bem a vez do camisão, mas também funcionando muito bem por dentro do short. Inclusive... Calma, ai, meu anel. Calma. Opa! Sério mesmo, pessoal, olha o encaixe desse short no meu corpo, sem nenhum ajuste ainda na etiqueta. Sendo que eu ainda tirei onda com o Pedro do Relance Brechó, que eu descobri quem é a fornecedora dessas peças que tem a mesma cintura que a minha e já vou mandar mensagem pra ela. Então, dando início ao nosso duelo de titãs aqui. Considerando o Essenco Boot de Luiz XIV da Lulux, sou alucinado no formato, na biqueira, a angulação do salto, ou ainda com essa Ferragamo, que toda vez que aparece, pessoal, cano mais alto nessa estética de montaria, só que muito mais numa construção minimalista de anos 90. O sol não facilita, então sim decidi apostar nessa bota, porque, pessoal, o comprimento dela diante do short, ela enfatizando o xadrez que a gente tem, já que o short é nessa gama de azul, a seriedade, o alinhamento que ela traz, mas ainda entrando muito nessa atmosfera do deslize, como eu bem falo. Eu digo que pela junção de elementos, porque a proposta em si, a releitura muito mais contemporânea, se vocês perceberem. Mas ainda assim trazendo xadrez, trazendo a cintura alta, trazendo o cano mais alto. Elementos que nessa década traziam muito peso visual e a gente não abria a mão. Volto a dizer, se trouxesse Spike então. E diz você quando? Quando a cintura está perfeitamente encaixada, foi motivo pra gente não trazer um cinto. Com isso, considerando esse da NV inteiramente na correntaria ornamentada com pedraria turquesa, ou ainda esse vintage na largura fina inteiramente no couro de pirarucu, trazendo então mais textura. Mas posso falar? O lance é que eu gosto de falar, porque honestamente eu precisaria falar alguma coisa aqui. A luminosidade do metalizado que enfatiza o meu maximalismo de metais, o tom da turquesa que enfatiza o xadrez da camisaria, o peso dessa informação de anos 2000, só que entrando muito bem nessa atmosfera de 2010, só que numa releitura atual. Ou seja, você percebe a quantidade de informações numa só composição. Deixa eu aproveitar que já que eu falei de anos 2000, que é uma década tão mirada para anos 70, pra falar também do styling dessa camisaria, dos punhos dela. Como o short tem um comprimento curto, decidi deixar a camisaria no seu formato tradicional, com a manga longa, mas com os punhos abertos, trazendo movimento e também essa estética de anos 70. Um styling muito característico de anos 70, tanto para quebrar o tradicionalismo da camisaria, quanto para trazer movimento. Entende então, quando eu falo sobre os resquícios, sobre o passar de uma década para outra, que tem resquícios da sua última? Aí você faz a união com esse cinto de correntaria da NV, com a bota de cano mais alto Ferragamo. Percebe o desenvolvimento do styling, do street style? Enquanto pra bolsa, não vou nem fazer graça, porque, né? Bolsa baguete vintage
vintage bem característica, nesse caso de final de anos 90 para início de anos 2000, acompanhando perfeitamente bem não só a pedraria turquesa do cinto, quanto também o couro preto da bota Ferragamo. Então sendo a cereja do bolo nessa composição, entrelaçando todos os elementos, mas mantendo o protagonismo na nossa referência principal, que é um deslize. Já pro óculos, sempre escolho opções que me deixam em dúvida, sendo uma delas com essa armação inteiramente transparente, mais divertida, que eu também garimpei no Relance Brechó, ou ainda com essa armação em acetato, numa estética muito mais de Exterminador do Futuro, acompanhando muito bem o crepe de alfaiataria que a gente tem. E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa composição, que começando com a ideia do Indie Sleaze, ainda terminamos lá, só que de uma outra forma. Ao invés de mergulhar nessa atmosfera mais pesada, mais mórbida dos anos 2010, apesar de toda a atmosfera do cenário de festival também, trazendo aqui do mergulho nas cores, muito característico dos anos 2020, quanto da minha personalidade, como você bem sabe. Mergulhando num tom sur tom de azul, trazendo pinceladas de preto e muito da minha irreverência através desse styling. Muitas referências, muitos elementos através da harmonia entre a cartela de cores. Percebam, pessoal, que eu gosto de sempre falar referências e não tendências, porque a tendência de fato existe, de acordo com o comportamento, de acordo com a época, a região. Só que mais do que a tendência, só que mais do que o momento, a referência, a sua construção, o seu comportamento em si, que é de fato o que eu busco nesse consumo de segunda mão, seja em bazares, brechós, espaços online, fazendo muito daquilo que eu acredito e não do que me é indicado. Quero muito saber o que você achou dessa composição, quero muito saber como você imagina diferentes styles para as mesmas peças, porque agora eu tô pronto. Fui!